Olá, meu querido amigo, meu querido irmão, minha querida amiga, minha querida irmã. Aqui a sua amiga e irmã Anita Castro e este é o nosso canal Universo da Mulher, onde todos são muito bem-vindos sempre. Meus amados, estamos iniciando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o primeiro livro da série sobre a vida no mundo espiritual, o livro Nosso Lar. E hoje nós vamos ver o capítulo 20, que vem sob o título Noções de Lar. Não esqueçam, meus queridos, de curtir esse vídeo para auxiliar o canal Universo da Mulher, me estimular a continuar trazendo aqui conteúdos para partilha, para que nós possamos elevar a nossa vida até a nossa evolução, no nosso crescimento espiritual. E também, quando nós curtimos os vídeos aqui no YouTube, o algoritmo entende que esse material é importante para nós e partilha com outras pessoas. E o nosso desejo é esse, não é mesmo? Que outras pessoas possam partilhar conosco dessas bênçãos que temos recebido aqui. Então, vamos à nossa leitura e eu vou também tecendo breves comentários. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso: desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra? A interlocutora esboçou uma face muito significativa e acrescentou: o lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, mas os cônjuges por lá, com raras exceções, estão ainda a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. Coincidiu, porém, que, na minha crise de orgulho ferido, fui levado a ouvir um grande instrutor no Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-me algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino, em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice, onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais, que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a vigor, o lar, é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher permanece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais,
nem o marido se resolve a segui-la no voo divino da ternura e do sentimento, rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância, quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala dos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho de que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam em vão formar o vértice sublime, a fim de construírem um degrau na escala grandiosa da vida eterna. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra! Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta. Por enquanto, raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro de suas portas, com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O assunto mais trivial assume singular encanto nas palestras mais fúteis. O homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e por vezes nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem. Perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. Tudo isso é a pura verdade, aduzi comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou a bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Então, meus queridos, aqui a conversação do nosso querido André Luiz com Dona Laura trata-se da família, não é mesmo? Mais especificamente da união dos casais. Independente, meus amados, dos casais, independente da orientação sexual desses casais, ok? Vamos entender isso. É importante que haja a ligação espiritual em primeiro lugar. Muitas vezes, e na maioria das vezes, como diz aqui a Dona Laura para André Luiz, essas relações, esses casamentos, esses matrimônios, essas uniões são por resgate, não é mesmo? E aí ela diz aqui que é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Ela quer dizer que essas ligações elas vêm de vidas anteriores por faltas pregressas cometidas pelo casal em vidas anteriores. E aí ligam-se aqui nessa vida. Então, vamos ser bem sinceros e compreender o que está sendo dito aqui, que a maioria dos casais, logo depois das núpcias, logo depois do casamento, já começam os desentendimentos, não é mesmo? E aí o que falta, gente?
Falta nós olharmos um para o outro com o respeito e a consideração que temos para com as outras almas também, com as outras pessoas também. Nós temos que olhar para o nosso companheiro, companheira, com o olhar que Jesus nos ensinou a olhar uns aos outros, com um olhar de amor, nos colocando no lugar do outro, empatizando. Porque quando uma relação é construída com respeito, com consideração e com compreensão de que o outro também é um ser humano, tudo fica mais fácil. Quando nós nos colocamos no lugar do outro e respeitamos o seu espaço, a relação fica mais construtiva. Quando há amizade entre o casal, relacionado ao companheirismo, ao amor, à amizade, ao respeito, a relação vai ser construída com muito mais força, com muito mais vigor, com muito mais leveza. Não é mesmo? Então é disso que eles estão tratando aqui, não é? Dona Laura está falando dessas questões com o André Luiz, que se uma relação for construída sobre o amor, sobre o respeito, sobre a empatia, sobre o carinho, se nos colocarmos no lugar do outro, se compreendermos as falhas do outro, lembrando que nós também temos falhas, então a vida em casal, a vida na convivência, se tornará muito melhor, muito mais leve, muito mais espiritual. Por que as relações hoje em dia terminam fácil, gente? Porque as pessoas, infelizmente, estão se unindo só única e exclusivamente pela questão corporal. O corpo bonito, o desejo, o instinto. Isso também faz parte da relação entre duas pessoas. Mas não é só isso. Não é só a sexualidade, não é só a beleza física, não é só o desejo, não é só o instinto que nos carrega nesse mundo, que nos une a outra pessoa. Não é isso somente que deveria ser considerado. E por isso, quando é só relacionado às paixões, que são passageiras, porque os instintos eles levam às paixões, e paixões são passageiras, então as relações duram tão pouco. Casamentos que duram 2, 3 meses é um absurdo, gente. Então se relaciona primeiro, se conhece primeiro, procura conhecer a pessoa, para depois se unir. Porque senão a instituição família acaba sendo fadada à desconstrução. Vai se desfazer, gente, se for guiada única e exclusivamente pelo desejo, pela paixão, pelo instinto, pelo corpo, pelo material. Precisa ter mais, precisa ter cumplicidade, precisa ter compreensão, precisa ter amizade, precisa ter respeito, para que os vínculos se fortaleçam. E então, sim, buscar uma relação matrimonial. Caso contrário, gente, é um absurdo o que acontece hoje, porque as pessoas não têm uma relação com o espiritual. As pessoas estão mais voltadas, grande maioria delas, para o materialismo, para o físico, para os instintos. E nós somos muito mais do que isso. Sexualidade é muito importante numa relação, mas não é tudo. Depois do sexo, precisa haver compreensão, respeito, solidariedade, diálogo. Diálogo, gente, para que a gente possa se conhecer, sair um pouco das redes sociais e se comunicar. Porque às vezes as pessoas estão do lado uma da outra e não tem comunicação. Ficam só nas redes sociais. Redes sociais são maravilhosas, mas a gente precisa se relacionar com a pessoa, ser humano para com ser humano, especialmente dentro de uma relação. E é isso que Dona Laura está falando aqui, das boas relações criadas com os vínculos que são duradouros, os vínculos que levam a valores espirituais. Continuando então a nossa leitura. Procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lísias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã.
A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e a muitos anos de servidão. É claro que o movimento coevo do feminismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens através de escritórios e gabinetes, onde se reserva a atividade justa ao espírito masculino. Nossa colônia, porém, ensina que existem nobres serviços de extensão do lar para as mulheres. A enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação, os serviços de paciência representam atividades assaz expressivas. O homem deve aprender a carrear para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra. Como sustentar-se o rio sem a fonte e como espalhar-se a água da fonte sem o leito do rio? Gente, antes que hajam aqui discussões e controvérsias, vamos entender que esse espírito aqui, que é a Dona Laura, estava vivenciando essa situação e falando da situação do final dos anos 30. Isso aqui era por volta do ano 1939. Então, a situação da mulher nesse momento era essa, gente. Não vamos aqui criar controvérsias e dizer que esse espírito aqui está errado. Não. Ela está falando sobre as mulheres daquele momento, mas isso também se estende para nós hoje em dia. Mesmo nós conquistando os nossos posicionamentos dentro da sociedade, ampliando o nosso direito de ir e vir onde nós desejarmos ir e vir, ainda assim o espírito feminino, ele não é igual ao espírito masculino. As características do homem são diferentes das características da mulher. Mesmo que a mulher seja um pouco mais agressiva, ela vai ter a questão da feminilidade diferenciada da do homem. O nosso corpo é diferente, mas a nossa alma também é. A alma feminina, ela é mais voltada para a delicadeza, para a amorosidade, para a união entre as pessoas, para a caridade feita com amor por outras pessoas. Não que os nossos irmãos homens não possam fazer isso, mas são características mais femininas, não é mesmo? A amorosidade, o carinho, a delicadeza. Não que a mulher não possa ser mais agressiva no sentido de ir à busca dos seus sonhos, certo, gente? Não é agressiva de andar agredindo as pessoas por aí, é ao contrário, tá? Agressividade no sentido de ir buscar os seus sonhos, de ir buscar as suas metas. A mulher pode ir aonde ela desejar ir. Nós ganhamos esse direito. O que a Dona Laura está falando aqui é do feminismo desesperado, daquele que faz com que a mulher tenha que se tornar igual ao homem, no sentido de ser como se fosse um macho. Nós não somos machos, nós somos fêmeas, certo? Isso não é preconceito, gente, entenda o que eu estou dizendo. Não tem a ver aqui, eu tenho repetido aqui no canal, que não tem a ver com a orientação sexual das pessoas. Isso é um direito de cada ser humano e nós temos que respeitar. Eu estou falando que a questão da alma feminina é diferente da alma masculina. Eu estou falando que as nossas características são diferentes. Para nós competirmos, por exemplo, no mercado de trabalho, nós não precisamos nos igualar à agressividade estúpida, às vezes, de certos homens. Nós podemos ser quem nós somos e ocupar o mesmo espaço que um homem ocuparia. Então, o que Dona Laura está falando aqui é das questões que são da mulher, gente. O homem não pode ser mãe, o homem só pode ser pai. A mulher não pode ser pai, a mulher só pode ser mãe. Mesmo que seja um casal de duas mulheres ou um casal de dois homens. Serão os pais e as mães, certo?
Aqui ela está falando de questões da personalidade feminina, dos atributos da doçura do coração da mulher, não é? Que são próprios da mulher e que nós precisamos retomar com a reconstrução do nosso sagrado feminino, porque nós podemos sim ocupar lugares de igualdade com o homem, mas nós não precisamos ter as mesmas características que ele. É isso que ela está falando aqui, não é? Daquilo que é próprio de cada ser, que sejamos aquilo que somos, que não forcemos uma coisa que não somos, uma característica que não é nossa. É isso que ela fala aqui, certo, gente? Não tem a ver com preconceitos, ok? Tem a ver com reconhecimento do caráter e da característica de cada ser. Continuando com a nossa leitura, então. Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confia crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, o que lhe pode dar ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturnos nos trabalhos de enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa, a não ser minha neta convalescente. Não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo diariamente é programa fácil a todos. Sentir-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a interlocutora por alguns momentos, enquanto me perdia em vastas considerações. Então, gente, esse capítulo trata mais expressivamente sobre a questão dos casais e da vida familiar, não é mesmo? Trata aqui das noções de lar, como é o título desse capítulo. Que a gente possa reescutar o que foi dito aqui, que a gente possa rever essa leitura e que a gente possa refletir com bastante carinho e com bastante atenção, recordando que os espíritos sempre desejam trazer-nos o melhor para as nossas vidas, para que nós possamos seguir a nossa evolução passo a passo, em rumo ao coração divino. Deixo então o meu desejo de 1000 felicidades a todos e lhes convido ainda para que todas as segundas-feiras, às 19 horas, venham estar comigo aqui no canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que nós possamos partilhar o ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, todas as quartas-feiras às 21 horas, para que possamos partilhar o Evangelho no Lar, todas as quintas-feiras às 18h30, para nos reunirmos para estudo da obra de André Luiz, e todas as sextas-feiras às 18 horas, a partir do momento do passe, para recebermos os fluidos benéficos da espiritualidade superior. Um grande beijo no coração de todos e desejo que Jesus, nosso querido Mestre e nosso guia, nossa amada Mãezinha Maria Santíssima e todos os nossos generosos benfeitores continuem nos estimulando ao bem e que nós estejamos com o nosso coração aberto, o nosso entendimento expandido para tão grande e tão precioso amor. Tchau, tchau, meus queridos e minhas queridas. Paz e harmonia a todos nós.